Olá, 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 tudo bem? Eu sou Oliveira, irmão Oliveira, e nós vamos procurar aqui, através de alguns vídeos, eu vou procurar através das escrituras mostrar o que verdadeiramente o nosso Pai Eterno, Yahu, requer de nós. Mostrando aí o erro desse sistema religioso, que tem predominado com esse fermento que o próprio Salvador alertou aos apóstolos, dizendo que eles deveriam tomar muito cuidado com os fermentos dos herodianos e dos fariseus. Porque o que é ensinado aí no sistema religioso, na realidade, não é um alimento saudável, nutritivo, puro. Não. O que vemos aí são, na realidade, alimentos misturados com fermento. E o fermento nada mais é do que sinônimo de falsidade, de mentira. Quando nós colocamos um bolo para assar, um pão, por exemplo, o pão ele é feito de trigo, mas nós vemos que o efeito do fermento ele dá um volume ao pão ou àquela massa que não é a realidade. A massa, o tamanho daquele pão, aquilo ali é falso. Nós vemos que quando abrimos o pão, a massa é cheia de furinhos, cheia de ar, efeito da fermentação, do fermento, que passa por um processo químico e incha o pão. Mas a massa em si, se você amassar um pão todinho, ele diminui 75% do seu volume e vai para o volume real de massa de farinha de trigo, que é 25% apenas. Então isso é um exemplo do que é o ensinamento do sistema religioso, desse sistema templário, desses cães gulosos, como diz o nosso amado irmão Rubens. E nós vamos, através das escrituras, eu vou estar, na medida do possível, estar lendo aqui os evangelhos do nosso Salvador. E eu gostaria de começar com o Evangelho de João. Eu acho o Evangelho de João um evangelho altamente revelativo, né? É um evangelho que traz uma revelação profunda da dimensão espiritual. E o Salvador, Yahushua, ele, quando veio a este mundo, ele veio trazer para nós as boas novas do evangelho, as boas novas do reino dos céus. Quando falamos de céu, obviamente estamos falando da dimensão espiritual. Ele não veio trazer o evangelho do reino da terra. É necessário que nós estejamos atentos a isso. Por isso que no sistema religioso há uma forte demanda por parte dos líderes em deturpar as Sagradas Escrituras, deturpar os ensinamentos do Salvador, e através dessa cauterização mental e dessa manipulação de interpretação, o Salvador muitas das vezes está falando e nos explicando acerca da dimensão espiritual, e esses homens nos induz a interpretar que ele está falando de coisas terrenas, coisas físicas. E na verdade o próprio Salvador declarou certa vez que o reino dos céus não é comida, nem bebida, nem coisa nenhuma dessa terra. Então assim nós temos que estar atentos e pedir ajuda do Pai, para que o Pai envie o seu Espírito, para que possamos
ter o verdadeiro discernimento do que o Salvador ensinou para nós através das Sagradas Escrituras, que está contida na Bíblia, né? E nós vamos estar meditando neste Evangelho, o Evangelho de João, um Evangelho altamente espiritual, e através da meditação deste Evangelho nós vamos vamos estar mostrando o que verdadeiramente o Salvador pede de cada um que quer segui-lo. Nós vamos ver que não se trata de nada do que é ensinado aí através do sistema religioso, que na verdade o Salvador veio mostrar os requisitos para o verdadeiro servo dele, foi amar ao Pai acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Fora isso, todas essas exigências que nós vemos e ouvimos nos sistemas religiosos, não há nada dentro dos evangelhos. Nós não vemos o Salvador exigindo o que eles exigem. Na realidade, são tradições, costumes colocados por eles através desse sistema, e o Salvador alertou acerca disso. Ele disse certa vez para o sistema religioso da sua época, que eram os fariseus, saduceus, os judeus, o judaísmo propriamente dito, os sacerdotes, ele chamou a atenção de uma forma rude, falando para eles que eles, através das suas tradições e costumes, aniquilavam os mandamentos do Pai. E é o que acontece hoje. Nós vamos estar mostrando aqui, através do exame, examinando as Escrituras como o Salvador nos orientou, examinando os seus ensinamentos, mesmo nessas Bíblias atuais que foram manipuladas, mas como o nosso amado irmão Rubens mesmo declara e fala, nos revela, ali nesta Bíblia está o tição que fumega. O Pai não permitiu que Satanás e os manipuladores aniquilassem a verdade. Então nós vamos estar, através de alguns vídeos, meditando nos textos do Evangelho de João. Eu de antemão agradeço ao Pai pela vida do nosso amado irmão Rubens, do canal Verdade Oculta, que esse homem foi para mim o instrumento do Pai para me ajudar e me libertar de 40 e tantos anos de engano e de ilusão do sistema religioso no qual eu vivi. Eu nasci nesse meio chamado protestante e o Espírito do Pai também sempre me incomodou. Eu, nesse meio desse sistema religioso, sempre fui polêmico, sempre tive problemas e dificuldades, porque não concordava com muitas coisas. E depois que eu passei a ver os vídeos do nosso amado irmão Rubens, pela graça, pela piedade do nosso Pai, o Pai me permitiu ter uma visão melhor e maior da verdade que está contida nas Sagradas Escrituras. Por isso eu agradeço ao Pai pela vida do nosso amado irmão Rubens. Muito bem, e nós vamos então dar prosseguimento à leitura dos textos
do Evangelho segundo Yahucanã, que na verdade nós conhecemos como Evangelho de João. E o nome próprio do apóstolo de Yahushua era Yahucanã, que nós conhecemos como João. Vamos estar meditando nas Sagradas Escrituras.